Eu falei, Deus, o que eu vou falar na próxima série? O que a gente vai fazer? Qual vai ser o projeto? Qual vai ser a ideia? E eu sei, como pastor, que a maioria de nós aqui, por que não dizer quase todos, estamos vivendo em guerra, batalha, luta, dificuldade, problemas, situações. E não tem nada melhor do que você ser forjado no meio de uma guerra. Abra sua Bíblia comigo, o livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo 1 até o versículo de número 5. Primeiro volume de Samuel, capítulo 22, versículo 1 até o versículo de número 5. Você que trouxe a sua Bíblia, abre aí para você acompanhar. Você que trouxe caneta, papel. A gente tem o hábito aqui nas terças-feiras de mergulhar na palavra de Deus. Então vamos ao texto. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades. Foram se ajuntar a ele todos os homens que estavam em? Que mais? Que tinha o quê? Então diga comigo, dificuldade. Tá dificuldade mesmo. Diga, dificuldade. Dívidas. Olha o terceiro lá. Amargurados de espírito. Olha o que Davi arrumou para a cabeça. Gente que estava com dificuldade, endividado e com amargura de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que meu pai e minha mãe fiquem com você, até que eu saiba que Deus vai fazer de mim. Davi levou ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. E você diz glória a Deus. Forjados na guerra, forjados na batalha. Todos nós aqui, mais cedo ou mais tarde, na caminhada cristã, passamos por guerra. Se eu passar esse microfone para a mão de vocês, todos aqui vão dizer: pastor, eu enfrentei uma batalha, eu estou no meio de uma guerra, eu estou vivendo um processo, eu estou vivendo uma luta, uma batalha, que eu não sei se eu vou conseguir chegar do outro lado. A verdade é que o tema dessa campanha é, você pode ler ali comigo? No 3, põe lá minha filha, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Eu poderia escolher qualquer texto da Bíblia Sagrada, porque tem vários textos que tem personagens que foram forjados na guerra, personagens que foram forjados na batalha. Mas Deus me direcionou para pensar um pouco sobre Davi, mas não só sobre o Davi, mas o Davi e os valentes de Davi. Eu penso que nós vamos gastar aí 4, 5 terça-feira, no máximo 6, estourando 5, 6 no máximo, porque não tem como eu falar de todos os valentes, eu vou falar só de 4. Então hoje eu vou fazer uma quiz introdutória e depois eu vou falar de 4 deles. Mas vamos pensar um pouquinho nesse camarada chamado Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, o jovem, o pastor de ovelhas. Davi é aquele homem, aquele rapaz, aquele jovem que se torna o rei de Israel. Lembre-se sempre que Davi foi escolhido por Deus
quando ainda era jovem, foi ungido dentro da sua casa, na frente do seu pai, na frente dos seus irmãos. Mas quando você olha para a história, você lembra que o seu pai, o Jessé, num primeiro momento, parece que não lembrava do Davi. Ele chamou todos os filhos, mas o pastor de ovelhas ficou para trás. Davi, na sua caminhada com Deus, ele passou por desafios, ou se passou. Passou por perseguições, passou por dificuldades, mas Davi nunca perdeu a sua fé. Quer ver um exemplo? Abra comigo Atos, capítulo de número 13. É Lucas quem vai, o doutor Lucas, capítulo de número 13, versículo 22. É Lucas quem vai dar uma informação, que eu queria me gastar aqui alguns minutos, sobre a informação que Lucas vai dar sobre esse Davi. A parte B do versículo, Atos capítulo de número 13, versículo 22. Ele vai dizer assim: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pastor Danilo, repare que Deus não está encontrando alguém por acaso. Davi não foi alguém que Deus encontrou por acaso. Davi foi alguém que Deus encontrou para uma missão. E qual é a missão de Deus em encontrar Davi? Para que Davi fizesse a vontade de Deus. Só que Deus não chama Davi para ser algo parcial. Deus não escolheu Davi para ele viver só por alguns momentos, só por algumas horas, só uma entrega parcial. Deus chama Davi para fazer a vontade de Deus por completo. O que deixa bem claro nesse texto é que não se trata dos planos de Davi, mas se trata dos planos de Deus para Davi. Então olha com a outra perspectiva agora. Olha o que está dizendo o texto: achei a Davi. Deus não encontrou alguém por acaso. Deus não te escolheu, Deus não te chamou. Deus não está olhando para você que me ouve essa noite só por olhar. Deus está olhando para você e te chamando para você ser quem Deus quer que você seja no reino de Deus. O chamado que você tem na sua vida não é sobre você. O chamado que Deus determinou para você não é sobre o que você pensa, sobre o que você gosta, sobre o que você acha bonito. O chamado que Deus tem sobre a sua vida é sobre os planos dele sobre você. Deus não está procurando corações divididos. Deus não está procurando pessoas que são compromissadas parcialmente com Deus. Você sabe por que o texto em Lucas está dizendo achei a Davi? Porque Davi não ia servir a Deus só pela metade. E esse é o grande problema da nossa geração. A gente está cheio de crentes que só quer servir a Deus pela metade. A gente está cheio de crentes que só entrega para Deus o resto. Só entrega para Deus o mínimo do mínimo do mínimo. Aí Lucas está dizendo: achei a Davi. E por que ele achou Davi, pastor? Porque ele achou alguém que ia fazer a vontade de Deus sem reclamar. Ele achou alguém que ia cumprir o chamado sem ficar dando desculpa. Ele achou alguém que o seu coração ia queimar para fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus. E nessa primeira terça-feira eu tenho uma palavra para o coração de alguém. Pare de negociar com Deus o seu chamado. Pare de dar desculpa para Deus sobre o que você pensa, sobre o que você acha, porque não é sobre você, não é sobre os seus sonhos, não é sobre a sua história, é sobre o Deus Todo-Poderoso. Por
Porque se fosse sobre você, você não estaria hoje aqui. Se fosse sobre você, você já teria desistido. Se fosse sobre você, você já teria ido embora. Mas não é sobre você, é sobre o propósito que Deus tem sobre a tua vida. Eu quero liberar uma palavra do céu para alguém aqui esta noite. Levanta a mão direita se você pode. Deus está queimando no meu coração para dizer para alguém: se você fizer a minha vontade, se você se submeter aos meus processos, ao meu propósito, você vai avançar mais e mais. Você sabe por que eu gosto de Davi, pastor Jonathan? É porque Davi não negocia. Ele até peca, mas ele não negocia. Ele até fracassa, falha, mas ele não negocia. E sabe por que ele não negocia? Porque o que queima no coração dele não é a vontade dele, é a vontade de Deus. A pergunta essa noite é: o que está queimando no seu coração? A vontade de Deus ou é a sua? O que queima no seu coração? O que Deus tem para você ou o que você quer para a tua vida? O que queima no teu coração? Fazer a vontade de Deus na terra ou viver de acordo com os seus desejos e a sua vontade? Porque para mim ser forjado na guerra, eu preciso primeiro saber o que queima no meu coração. É a vontade de Deus ou é a minha? Porque você só pode ser forjado numa guerra se o que queima no seu coração é o que Deus tem para a sua vida. Aí vamos pensar nesse camarada. Eu vou ser rápido, mas escute. Davi, qual é o nome dele? Davi matou Golias, você conhece a história. Ele volta para a sua rotina normal. Está com a Bíblia aberta? Ele vai criar uma amizade. Deixa a Bíblia aberta que eu quero caminhar uns textos com você. Ele começa uma amizade. Capítulo de número 18. Primeiro volume de Samuel, capítulo 18. Versículo de número 8. Ele começa uma amizade com o filho de Saul. O nome dele é Jonatas. E essa amizade, ela é uma amizade tão forte. É uma amizade tão intensa. E aí a Bíblia diz agora que Saul começa a ter inveja de Davi. Aí olha o capítulo 18, versículo 8. A Bíblia começa a dizer que Davi começou a sofrer perseguição por causa de Saul. Saul quer matar, Saul quer destruir. O texto é claro em dizer, a Bíblia diz que um espírito do mal se apossou em Saul. E o camarada começou uma perseguição tão grande em cima de Davi, que Davi não tinha outra forma de resolver isso a não ser fugindo, escapando, correndo. No capítulo 18, você observa o versículo 17, a Bíblia diz que Davi vai casar com a filha de Saul. O nome dela é Mical. Capítulo 19, o Jonatas, um amigo, vai até o pai Saul, interceder pela vida do amigo. Ô pai, o camarada é bom, o camarada é parceiro, o camarada não é maldoso, o camarada só quer ajudar. Mas a raiva e a ira de Saul não mudou em nada. Ele continua querendo matar Davi. Capítulo 19, a Mical, irmã Gloraci, recebe Davi dentro de casa, e quando descobre que os soldados estão vindo para matar, ela coloca ele pelo lado da janela, pelo lado de fora. A Bíblia diz que ela coloca um ídolo deitado na cama para se passar por Davi. Esse é o Davi, é o escolhido de Deus. Só que sofreu com a inveja dos irmãos e agora está sofrendo a perseguição de Saul. Capítulo de número 20. Jonatas decide fazer um planejamento para que Davi fuja. Só que aí eu chego no capítulo 21. Eu quero me deter alguns minutos no capítulo 21. Porque do capítulo, se você voltar à tua história, do capítulo 17, quando Davi mata Golias, até o capítulo de número 20, tem muita coisa boa acontecendo com Davi.
mas tem muita coisa ruim também acontecendo. Mas no capítulo 21, Davi começa a ter um comportamento que às vezes a gente tem. Olha o texto. Ele foge e ele vai para a região de Nob. Quando ele chega na região de Nob, capítulo 21, versículo 1 a seguir, a Bíblia diz que Davi vai encontrar o sacerdote Aimeleque. Não confunda sacerdote Aimeleque com Abimeleque, rei dos filisteus, lá de Gênesis. Não confunda isso, não confunda. Quando Davi chega em Nob, olha o versículo, eu quero ler com você. 1 Samuel capítulo 21, versículo 1. Então Davi foi até Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Olha a resposta de Davi, verso 2. O rei me deu uma ordem e me disse. Quem era o rei da época? Quem era o rei da época? Diga mais alto, quem era o rei da época? O sacerdote está perguntando para Davi: o que você está fazendo aqui que você está sozinho? Ele estava debaixo de ordem de Saul? Ou ele estava fugindo? Olha o que ele responde: o rei me deu uma ordem. Que rei? Mas o rei não deu ordem. O rei não mandou nada. Na verdade, o rei quer matar ele. Aí ele já está mentindo para o sacerdote que o rei tinha dado uma ordem. E isso vai custar caro. O rei me enviou. O rei me mandou para uma missão secreta, uma tarefa. E quanto aos meus soldados, que soldado? Davi está sozinho, irmão. Olha o que ele diz: quanto aos meus soldados, eu combinei com eles que eles me encontrassem em tal lugar. Verso 4. Verso 3. O que você tem na mão? Dê-me 5 pães, ou o que eu puder encontrar. Verso 4. O sacerdote respondeu dizendo: não tenho pão? Não tenho pão? Grava essa palavra: não tenho pão? Pão o quê? Não, me ajude a pregar. Não tenho pão? Ah, porém, pão o quê? Davi está pedindo pão porque está com fome. O sacerdote olha para ele e diz: eu não tenho pão comum, o que eu tenho é pão sagrado. O que é isso, pastor? Permita-me dizer isso aqui para você. Quando Aimeleque olha e vê Davi, ele fica assustado. Porque não é normal você ver um guerreiro sozinho, chegar sem seus companheiros, chegar sem explicação. Ainda mais o Davi, que é um guerreiro. Aí ele começa mentindo, dizendo: eu estou numa missão que o rei mandou. O rei não mandou missão, ele está fugindo. Só que aí Davi olha para Aimeleque e diz para ele, em outras palavras: eu estou com fome, me dá um pão para comer. Esse negócio de pão está engraçado, né? Eu quero um pão para minha sobrevivência. Aí olha o que o sacerdote responde para ele: eu não tenho pão comum, o que eu tenho é pão sagrado. Que pão sagrado é esse, pastor? É o pão que ficava dentro do santo na mesa da preposição. São 12 pães representando as 12 tribos. O sacerdote está olhando para ele e está dizendo: o pão comum que você quer, eu não tenho, mas eu tenho pão sagrado. Só que diante da sua necessidade, eu vou te dar esse pão. Aí eu gosto disso aqui, pastor Jonathan, porque o versículo 1, o texto chama muito a nossa atenção, porque o sacerdote olhou para Davi e disse: por que você está sozinho aqui? Por que ninguém veio com você? Parece até que o sacerdote, Gustavinho, não conhecia a inveja de Saul para com Davi. Só que tem um detalhe curioso nessa história. O que é, pastor? É que o fato de Davi não estar bem com Deus foi detectado no momento que ele pisou dentro do santuário.
o céu identificou que ele não estava bem. Eu quero declarar sobre essa casa aqui essa noite. Eu tenho uma palavra para alguém. E qual é a palavra, pastor? Eu quero declarar sobre esta casa que o Espírito de Deus que está sobre este lugar, ele vai agir de tal maneira que quando você colocar o pé dentro dessa casa, você não estando bem, você estando triste, você estando aflito, o céu vai perguntar: o que você tem? Que eu tenho a resposta, o socorro, o direcionamento para a tua alma. Porque Davi não estava bem. Como que você está bem se você está sendo perseguido pelo rei de Israel? Como que você está bem se o cara está tentando te matar de todas as maneiras? Só que quando ele pisa lá dentro, o Deus Todo-Poderoso sabia que ele não estava bem e usou o sacerdote para dizer: o que você tem? Qual é o seu problema? Aí ele diz: eu só queria um pão comum. O sacerdote olha e diz: eu não tenho pão comum, mas eu tenho pão. Pastor, eu tenho uma palavra para liberar sobre você nesse primeiro dia. Deus já tem a provisão preparada para a tua vida. Não, eu vou de novo. Deus já tem a provisão preparada para a tua vida. Pode parecer, olhando para você hoje, meu filho, que está tudo fora do lugar, está tudo fora do eixo. Você olha e diz assim: não tem pão comum para atender a minha necessidade. Mas eu tenho uma notícia: Deus não precisa do comum para fazer o extraordinário. Pastor, aquele pão sagrado era reservado para os sacerdotes. Não era o plano inicial, pastor Danilo, mas foi o plano de Deus para aquele momento. Levanta a mão, porque eu tenho algo do céu para te entregar. Levanta as duas se você crê no que eu estou liberando. Quando você se aproximar de Deus, mesmo que aquilo que você quer está parecendo fora do teu alcance, será disponibilizado para o teu sustento. Tem um pão te esperando, tem um pão te esperando. Não importa se você olha e diz: eu não mereço, eu não estou preparado, mas Deus já tem tudo preparado para a tua vida. Libera essa palavra para alguém aí. Deus já tem tudo preparado para você. Oh, glória! Tem alguém aí recebendo essa palavra? Tudo que você e eu precisamos é só uma coisa. Pergunte-me qual? Tudo que eu e você precisamos é só de uma coisa: estar na presença dele. Porque quando eu estou na presença dele, tudo que eu pedir, ele faz para a minha vida. Então essa noite, para você entrar para a guerra, Deus já está te dando a primeira coisa. Deus está entregando pão para você. E nessa guerra não vai faltar pão na tua caminhada. Nessa guerra não vai faltar sustento para você. Depois que ele recebe pão, pastor Cleiton, aí ele descobre, olha o versículo de número 7, que aonde ele está, em Nob, tem um 007 ali infiltrado. O nome dele é Doeg, é um edomita. Só que o cara não é qualquer camarada. A Bíblia diz no versículo de número 7 que o camarada era chefe dos pastores de Saul. Quem está perseguindo Davi? Quem está perseguindo Davi? Ele está em Nob. O rei deu pão para ele. E quando ele olha, o chefe dos pastores de Saul está lá dentro. Aí Davi olha e diz assim, versículo 8: o senhor tem uma lança ou uma espada para me dar? Por que Davi está pedindo isso? Porque primeiro ele pegou pão para sustentar. Agora ele precisa de uma arma para dar proteção para ele. Ele está dizendo: eu preciso de uma lança ou de uma espada. Eu gosto desse detalhe, porque olha o versículo 9. O sacerdote olha para ele e diz: eu não tenho lança, eu não tenho espada. Na verdade eu tenho.
Eu tenho uma espada aqui. E qual é essa espada? A espada de Golias. E aonde ela está? Ela está guardada no templo. O sacerdote está olhando para Davi e está dizendo: o que eu tenho é só a espada. A espada de quem? Aí eu te pergunto, me responda. Quando Davi olha para a espada de Golias, o que Davi lembra? O que ele lembra? Da vitória que ele teve com Golias. O camarada está sendo perseguido. O camarada está foragido, está correndo, não tem lugar para ele. Só que quando ele chega em Nob, ele tem pão. E o sacerdote ainda entrega a espada de Golias. Em outras palavras, o que o sacerdote está dizendo para ele é: além de pão para seu sustento, tem uma espada de proteção para a tua vida. Posso liberar a segunda palavra para você essa noite? Deus nunca vai permitir você passar para o próximo nível. Deus nunca vai te permitir passar para a próxima estação. Deus nunca vai permitir você passar para o próximo desafio, para a próxima missão, sem Ele te equipar antes para você caminhar. Eu vou de novo. Deus nunca vai permitir você mudar de nível sem antes Ele te dar o equipamento necessário para você ir. Porque Davi está indo para a caverna de Adulão. E Deus sabe o que esse camarada vai passar lá dentro. Então antes dele chegar lá, Deus já deu pão para provisão e já deu uma espada de proteção. Deus essa noite está liberando uma palavra para alguém. Ele não vai te dar somente provisão para o dia de hoje. Deus também vai te dar condições. Deus vai te dar ferramentas para você proteger a tua casa, para você proteger a sua família. Ao olhar para a espada, você vai ter na memória dizendo: eu já venci lá atrás e eu vou vencer também essa guerra. Quer um exemplo? Quantas guerras você já venceu? Você está aqui hoje, não está, Carol? Quantos desertos você passou que você achou que nem ia sair do outro lado, Sinai? Quantos, Patrick? Quantos, pastor Cleito? Só que essa noite Deus está colocando a espada na sua mão. E a mesma espada de Golias, para você olhar para trás e dizer assim: eu venci aquela guerra. Esse deserto não vai me parar. Esse gigante não vai me parar. Essa tempestade não vai me parar. Porque da mesma forma que Deus me deu graça para vencer lá atrás, Deus está me dando graça. Deus está me dando direção. Deus está me dando pão. Deus está me dando espada para mim continuar a caminhada. Só que aí ele sai. Depois que ele recebe pão e provisão, ele foge. Aí olha o texto, versículo 10. Aquele dia que ele pegou a espada, Davi se levantou e fugiu de Saul. E ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Para Davi, em Gate, seria um lugar de refúgio. A distância de Nob para Gade, 36 quilômetros. Para Davi, um lugar de refúgio. Para Davi, um lugar de descanso. Só que Gate era a terra dos inimigos. E não é qualquer inimigo. Era a terra dos filisteus. O Golias que ele matou é dessa terra. O camarada está fugindo. E quando você começa a mentir em cima de mentira, você pode até ter provisão, você pode até ter pão, você pode até ter espada. Só que quando você começa a negociar os seus princípios, você começa a perder a direção das coisas da sua vida. Porque o texto é claro em dizer que Davi, depois de pegar o pão e a espada, ele está sendo perseguido. Só que ele vai para a região dos inimigos. E é terra de inimigo. É terra de gigante. É terra de filisteu. Aí Davi, parece que alguns de nós, assim, de vez em quando se comporta como Davi. A gente anda em alguns lugares, a gente entra em alguns lugares, irmã Gloraci.
E a gente diz assim: ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Aí olha o versículo de número 11. Olha o texto. Porém os servos de Aquiles lhe disseram: este aí não é o Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que o povo cantava nas danças, dizendo: Saul matou milhares, ou matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares? Davi está fugindo. Ele chega na terra dos inimigos, e na cabeça de Davi, pastor Wellington, ninguém ia conhecer ele, ninguém ia saber quem ele era. Tem gente que é assim. Tem gente que anda pelas ruas se escondendo, fingindo. Só que quem tem a marca de Deus, eu vou de novo, quem tem a marca de Deus, e pode caminhar por qualquer lugar, ele pode estar em qualquer lugar. Quem tem a marca de Deus, ele é conhecido. Você tem a marca de Deus. Você tem a marca de Deus. Levante as duas mãos para o alto e agradeça, porque você foi lavado e comprado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você tem a marca de Deus. Adore a Ele por um minuto. Você tem a marca de Deus. O povo reconhece ele. E aí, eu encerro. O Davi pensou assim: eles me reconheceram, Joel. E agora? Se eles me reconhecerem, eles vão me matar. Eu preciso de uma estratégia, Carol. Qual a estratégia? Eu vou fingir de doido. A saliva corria aqui, ó. O povo olhou e disse: ih, tá doido. Coitado desse rapaz. Sem sombra de dúvida no que eu vou te dizer essa noite, Deus foi misericordioso com Davi. Permitiu que ele arrumasse essa loucura para ele sair da terra dos inimigos ileso. Mas escute o que o céu está dizendo essa noite. Não importa como você está se sentindo, não importa quão desanimado você esteja, não importa a tamanha seja a circunstância, o lugar mais seguro que você possa estar é no centro da vontade de Deus. Vou de novo. Não importa quão dificuldade você esteja na caminhada, o lugar mais seguro é na vontade de Deus. Aí olha o capítulo 22, eu vou fazer só a primeira parte. E Davi saiu. Diga comigo: saiu. Mais alto, diga: saiu. A gente precisa sair. A gente precisa sair de alguns lugares. Tem relacionamento que não te cabe mais. Tem acessos que não cabem mais a você. Tem mesa que você senta que não é para você mais. Você precisa sair. E Davi saiu. E foi para onde? Caverna de Adulão. Adulão era uma cidade cananeia antiga. Gênesis 38, verso 1 é a primeira vez que ela é mencionada, quando Judá foi encontrar com Irã, o Adulamita. A palavra Adulão quer dizer refúgio ou abrigo. Essa caverna era um lugar bastante conhecido em Judá. Ficava cerca de 16 quilômetros de Gade e 24 quilômetros de Belém, a cidade de Davi. Quando Davi chega na caverna de Adulão,
Quem é o Davi que está chegando nesse lugar? Talvez vai se identificar com a história de alguém. Caminha já se identificou. A Carol falou aqui. E eu só vou colaborar com o que ela falou. Davi, quando chega na caverna de Adulão, ele chega sem força. Sem o quê? Sem o quê? Ele chega num verdadeiro redemoinho de eventos. Perdeu o emprego, perdeu a mulher, perdeu a casa, perdeu seu conselheiro, perdeu seus melhores amigos e, por último, perdeu a sua autoestima. Esse é o Davi, que lá na frente vai se tornar o maior rei de Israel. Mas para chegar lá, tem que passar pela caverna. A última vez que fala de Davi, estava escorrendo saliva, baba. É o pior momento desse camarada. Leia na sua casa. Você quer saber como que Davi chegou na caverna? O primeiro salmo que ele compôs quando ele chega na caverna, Salmo 142. Leia depois na sua casa. Quando ele entra na caverna, o Salmo 142, ele escreve, quando ele entra na caverna. Davi não tem segurança, Davi não tem alimento, Davi não tem com quem conversar. Parece que eu estou contando a história de alguém. Davi não tem promessa para se apegar. Longe de esperança, longe de todo mundo. Davi está sozinho. Davi está o quê? Numa caverna escura, longe de todo mundo, de menos de Deus. Todo mundo estava distante, mas Deus estava com ele. Deixa eu te contar uma história. Talvez você já ouviu isso aqui. Talvez alguém já disse para você. Você já perdeu. Você causou tudo isso que está acontecendo na tua casa, na tua família, na tua vida. Por que você não acaba logo com a sua vida? Só que o céu essa noite está dizendo não. Não. Porque estar na caverna não é o fim da tua vida. Vou de novo, estar na caverna não é o fim da tua vida. Há um começo de Deus para você. Alguém levantou a mão, eu vou de novo. Há um começo de Deus para a sua vida. Há um começo de Deus para a tua história. Há um começo de Deus para você. Para a gente orar. Quando ele chega na caverna, ele pensou assim, Dani: eu vou ficar sozinho. Olha o versículo 2. Quem é as primeiras pessoas que vêm para ficar com Davi? Ajuntaram-se a ele. Versículo 1, perdão. Quando Davi se refugia na caverna de Adulão, os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso e foram ficar com ele. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Isso aqui vai ser cura para a tua alma hoje. Escute. Quando Samuel chegou dentro da casa de Jessé, aonde Davi estava? No pasto. O que Samuel disse para ele? Junta todos os seus. Ele lembrou de Davi? Ele rejeitou Davi? Desprezou Davi? Sim ou não? Sim ou não? Fez pouco caso de Davi? Sim ou não? Ok. Quando Jessé manda Davi ir lá na batalha, na guerra, onde estavam os seus irmãos, lembra como que os irmãos dele tratou Davi? Desprezou. O que você está fazendo aqui, menino? Seu lugar é ficar cuidando de ovelha. Vai para lá. Mas quando Davi entra dentro da caverna de Adulão, quem é os primeiros que vêm para ajudar ele? É os que rejeitaram lá atrás. É o pai que desprezou, que é o primeiro a chegar. É os irmãos que desprezaram, que é o primeiro a chegar. No momento mais difícil da sua caminhada, as pessoas que mais se importam com você vai estar com você nessa caminhada. Eu vou liberar de novo. Nos momentos mais difíceis que você vai viver, nas maiores dores e decepções, nos momentos que você estiver dentro de uma caverna dizendo: eu estou sozinho, as pessoas que se importam com você vai estar ao teu lado.
Aí para nós fechar, aí olha o versículo 2. Vai chegar um grupo de pessoas, pastor Cleiton. E é só 3 grupos. Primeiro, o texto diz: os que estavam em dificuldades. Em outra palavra, aflitos. Em outras palavras, aperto. Olhe para mim, porque alguém disse para mim: pastor, a Adijão é uma caverna de Adulão. Aí eu disse: será? Aí eu estava estudando essa tarde. Aí eu disse: vamos ver se é. Quem é o primeiro grupo, pastor? É os apertos, os aflitos. É aqueles que nada estava dando certo para eles. É aqueles que sentiam que o cerco estava fechado. É aqueles que estavam vivendo debaixo de estresse, debaixo de pressão. Aqueles que estavam sendo pressionados. Aqueles que não tinham força para dar mais nenhum passo. Esse é o primeiro grupo que chega na caverna. O segundo grupo que chega na caverna é os endividados. É aquele que pegou dinheiro emprestado. É aquele que não está dando conta de pagar a conta. E o rei Saul está dizendo: eu vou matar. Eu vou matar. Se não pagar, eu vou matar. Esse é o segundo grupo que vem para dentro da caverna. E quem é o terceiro grupo, pastor? É aqueles que estão com a vida amargurada. Pessoas amargas. Pessoas que estão literalmente descontentes com a vida. Aflitos, endividados e descontentes. Eu pergunto e você responde, para você já ficar de pé. Ficar dentro de uma caverna, aflito, endividado, decepcionado, frustrado, sendo perseguido, sozinho, é fácil? É fácil? Sim ou não? Aí chega 400 homens. Aí você pensa: chegou 400 para me colocar de pé, Carol. Chegou 400 para pegar na minha mão e me colocar de pé. Só que os 400 estavam pior que Davi. Só que tem um negócio: Davi foi forçado para ir para a caverna. Por quê, pastor? Porque é no meio da caverna que Deus me transforma. Eu vou liberar isso aqui para alguém. Deus vai transformar essa caverna em uma plataforma de vitória para a tua vida. Tem alguém de mão levantada? Vai ficando de pé. Deus vai transformar essa caverna em uma plataforma de vitória. Deus vai transformar você, homem. Deus vai transformar você, mulher, em alguém melhor. Eu vou terminar terça-feira que vem essa primeira parte, mas escute-me: 400 homens chegou, perseguido, endividado, quebrado, rejeitado, sem esperança. Mas depois que sai da caverna, se torna o exército de Davi. Eu não sei como você está começando esse primeiro dia dessa série, mas eu sou profeta de Deus. E o importante não é como você vai começar hoje. O importante é como você vai sair dessa caverna daqui a alguns dias. Eu queria alguém para receber essa palavra esta noite, porque tem um Davi aqui esta noite. E eu quero ser esse Davi na tua vida. Pastor, eu quero ser esse líder, esse pastor, que durante essa série nós vamos forjar no meio da batalha, mas nós vamos sair do outro lado. Vai doer, vai machucar, vai sangrar, mas a gente vai sair do outro lado e vai poder dizer: eu sou um valente, eu sou alguém diferente.